Olá pessoal, tudo bem? Professor Alencar na área de literatura para falar de um livro maravilhoso, Singradura, de Flávio José Cardoso. Fique comigo até o final desse vídeo, tenho certeza de que vai valer a pena. Literatura, você já sabe, é com Alencar. Mas antes de falar desse livro, deixa eu perguntar, você está curtindo o canal? Está maratonando os vídeos sobre escolas literárias, sobre obras? Está maratonando, mas ainda não é inscrito? Aí não vale, né, gente? Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê like, faça comentário, deite e role aqui no nosso canal, porque isso vai ajudando a gente a espalhar a literatura por aí, democratizar a arte da palavra, que é algo muito importante no Brasil e no mundo, não é mesmo? Eu estou com o livro aqui, sem mais delongas, falaremos sobre ele. Singradura, de Flávio José Cardoso, um autor catarinense e um livro catarinense, com certeza há elementos regionais muito fortes nessa obra, principalmente em relação a Florianópolis, Floripa, Ilha de Santa Catarina, Ilha da Magia, você pode chamar de várias formas a capital do estado de Santa Catarina. Então aquilo que é daqui, as pessoas daqui, a cultura daqui, as crenças, tudo isso está presente nessa obra. Falando um pouquinho do autor, Flávio José Cardoso, um dos principais nomes da história da literatura catarinense, nasceu na cidade de Lauro Miller, mais ao sul do estado, uma região carbonífera, mas ele mora em Florianópolis há muitas décadas, mora ainda, inclusive. Ele é um escritor vivo, já ocupou diversos cargos importantes para o seu estado, inclusive, como anotei aqui, ele foi diretor da Fundação Catarinense de Cultura e a vida inteira publicou. Sempre escreveu livros, colaborou para periódicos, jornais, e Singradura é, na verdade, o primeiro livro dele. Já é um dado importante. Se essa obra te interessa, é leitura obrigatória para o vestibular da UFSC 2025. Então, todas as informações interessam se você é um vestibulando. Fica ligadinho, tá bom? Olha só. Então, é o livro de estreia do autor, publicado em 1970. E estamos falando de um livro de contos, ou seja, narrativas curtas, breves, concisas, enxutas. Não são textos tão curtos assim. Se você comparar, por exemplo, com outro livro que também é de vestibular chamado Velhos, com certeza Singradura tem textos um pouquinho mais longos, mas é um livro de contos. Você vai ter pessoas que habitavam a ilha em outros tempos. A ilha e também o continente, principalmente Florianópolis, mas Florianópolis e arredores, isso tudo vai aparecer, vai estar presente aí nas narrativas, mas são figuras com certeza de uma outra época, de uma época em que Florianópolis era muito diferente em termos geográficos, em termos econômicos, culturais. Imagina, se o livro foi publicado em 1970, só havia naquela época a ponte Hercílio Luz, aquela ponte bem conhecida que é cartão postal de Floripa. Depois foram feitas outras duas, maiores, mais imponentes, mas a ponte Hercílio Luz é linda, tem todo um charme. Então, o livro é de uma época também em que não havia o famoso aterro em Floripa. Vocês sabem que a beira-mar norte, ela é toda aterrada, também aquela parte ali do Ticem, que é aquele terminal urbano, o terminal Rita Maria, aquilo ali é tudo aterro. O mar vinha até a Praça 15, na verdade, até o mercado público. Há uma história aqui no livro, que eu já vou até adiantar aqui para vocês, uma história que se chama
Perturbação do Rapaz das Louças. Fala sobre um adolescente que vende bugigangas, badulaques, ali na região do Mercado Público, aquele prédio do século XIX, amarelo, no centro. Se você conhece Floripa, sabe do que eu estou falando. Então, a história aqui fala sobre o rapaz que vende coisas ali nas imediações do Mercado Público e o mar aparece, o mar vem até ali. Então, quer dizer, realmente, uma outra época não havia também a especulação imobiliária que há hoje na cidade. Talvez a cultura açoriana, que é típica daqui, fosse mais fácil de ser sentida. Então, vão percorrer as histórias, crenças que são ancestrais aqui de Floripa, a benzedeira. Eu estou falando aqui de Floripa porque eu sou catarinense, moro aqui, então a benzedeira, o benzedeiro, a curandeira, o curandeiro, que mais? O boi de mamão, que não é específico daqui, ele é do litoral de Santa Catarina. Faz lembrar o boi bumbá lá do Nordeste, sabe? Então, isso vai estar aqui. A forte religiosidade, o forte misticismo, a questão também do catolicismo é bastante presente. Podemos pegar aqui um outro conto que se chama Terça-feira de Cinzas, daquela costureira que é extremamente religiosa, uma beata, como se dizia, e ela está dividida entre a fé e o carnaval, que a princípio ela considera algo mundano, mas ela acaba desfilando, mas se sente culpada. Então ela vive ali quase um sentimento barroco, carnal versus o espiritual. A benzedeira, a curandeira, isso remete a algo antigo, mas a outras profissões também, que hoje em dia não são tão populares, que ficaram mais no passado. A parteira, o carteiro ainda existe, só que hoje em dia as pessoas não mandam mais cartas, a comunicação mudou. O alfaiate, há um personagem aqui que é alfaiate, uma outra profissão também que a gente quase não vê. Além disso, o pescador, claro, a relação dos homens com o mar é muito importante nesse livro. Vocês sabem que o conto que nomeia o livro, Singradura, já remete ao mar. Singrar significa navegar, velejar. Então ler esse livro, na verdade, é singrar por uma outra Florianópolis, com figuras que sempre fizeram parte aqui da nossa região. Então quer dizer, você tem o pescador, tem a rendeira, ali na Lagoa da Conceição, que é um lugar muito bonito aqui de Floripa, tem a Avenida das Rendeiras. E lá você encontra ainda lojas que vendem a renda de bilro. Já viram as mulheres fazerem? É muito bonito de ver e também o produto disso é belíssimo. Que mais? Você vai encontrar pessoas que são simples. Não é a classe dominante que faz parte desse livro. O que nós vamos ver são as idas e vindas, os pequenos dramas, as tragédias também das pessoas de classes populares, as pessoas simples aqui de Florianópolis, lá de meados do século XX, anos 60, anos 70. Nós não temos muita demarcação de tempo, mas pelas características das pessoas, pelas profissões, pela cultura, pelo linguajar, você percebe que não é algo de agora, não é essa contemporaneidade que a gente está vivendo. Simplicidade e pobreza. Há até algumas passagens bastante contundentes no sentido de crítica social em relação à fome, miséria, disparidade. É só você pegar, por exemplo, um conto que eu adoro, chamado Tia Orquídea.
de uma lavadeira que passa muita dificuldade, que é excluída da sociedade, marginalizada. É uma história que tem um caminhar sofrido, um desfecho idem. Lugares, bairros, praias daqui são citados? Sim. Ratones, por exemplo, no conto Felícia. Bom Abrigo, que fica na região continental, está no conto Ares Gentis de João Diniz. A Praça 15, o Palácio, a Catedral, quer dizer, aí estamos falando da região central, bem no centro ali histórico de Floripa. Você tem a Praça 15, a Praça da Figueira. Na frente está um prédio cor-de-rosa, que hoje é um museu. Ali é o Palácio Cruz e Souza, que antigamente era o Palácio do Governo. Ainda ali, nas imediações da Praça 15, a Catedral. Imponente, bonita. Ela foi iniciada ainda no século XVIII, quando vieram os primeiros imigrantes açorianos. Essa região central vai estar na Terça-feira de Cinzas. A Trindade, que é o bairro da Universidade Federal de Santa Catarina, na história No Tempo de Comício. Essa é uma história que faz uma crítica política, é a única história que vai mais por esse viés político. Depois, o Estreito está presente. O Estreito é um bairro que pertence a Florianópolis, mas que está no continente e não na ilha. O Pântano do Sul, mais na região, mais na parte sul da ilha. O Cacupé, que fica ali para quem vai para o norte, para as praias do norte, que pega a SC 401. Eu posso falar aqui com conhecimento de causa, porque já moro há muitos anos na ilha. E é um livro, gente, com uma linguagem muito poética. É bonito de ver o Flávio José Cardoso escrever. As palavras, elas podem ter vários sentidos, ele se utiliza muito de figuras de linguagem, ele pensa na estrutura dos parágrafos, ou seja, ele faz literatura. Ele manipula as palavras de uma maneira muito consciente, muito artística. Com certeza é literatura de primeiríssima qualidade, a linguagem conotativa, é arte da palavra, é arte literária, como você quiser chamar. Eu estou me lembrando aqui do conto que dá nome ao livro, e que não é o primeiro conto, viu? É o último, na verdade. O conto que fecha o livro é homônimo em relação à obra. O conto Singradura tem como protagonista uma moça chamada Marília, que é um nome muito sugestivo para a história. Se você desmembrar ali a palavra, Marília. Marília é uma moça muito sonhadora. Ela é uma espécie de ilha na comunidade onde ela mora, que é uma comunidade de pescadores, rendeiras. Ela é rendeira juntamente com a mãe dela, mas ela é uma moça muito sonhadora. A cabeça dela está sempre em outro lugar, ela sonha com um príncipe vindo da Europa, vindo da França, um príncipe que vem singrando num grande navio, uma caravela. Ele é um capitão de um grande navio que comanda muitos homens, e ela sonha que ele vem resgatá-la um belo dia e levá-la para singrar com ele pelos mares. O pessoal da comunidade acha que, na verdade, Marília é louca. Eles a têm como louca. Ela, inclusive, tem um rapaz que é pescador, um rapaz futuroso, chamado Pedro, que gosta muito dela, que é obcecado por ela, mas ela não consegue olhar para ele como ele olha para ela. Ela não consegue gostar dele, se entregar a ele, porque a cabeça dela está em outro lugar, está no príncipe, no herói que vem de outras paragens. Marília, então,
um belo dia coloca um vestido feito por ela mesma, de renda, vestido branco, simbolizando a pureza. Ela é uma moça pura, uma adolescente, é bem uma princesa, na verdade, romântica, dos contos de fadas, aquele estereótipo da princesa que tem que ser a moça bonita, pura, vai esperar o seu príncipe encantado e aí será o primeiro e único amor da sua vida. Os contos de fadas são assim, os livros do romantismo são, via de regra, assim. Então, um belo dia ela faz lá o seu vestido branco e vai até uma pedra que ficava a alguns metros da praia. E lá ela fica esperando pelo seu imponente navegador. A pedra era uma espécie de ilha que aparecia quando a maré baixava, quando subia a maré de noite, então ela desaparecia, ela sumia, ela se integrava ao mar. Então olha que interessante, a Marília ela fica numa ilha ali. Então você tem o mar, você tem a ilha que é a pedra, ela mesma é uma espécie de ilha. O nome Marília é muito interessante. Veja que o rapaz que gosta dela é Pedro. Pedro é um nome intimamente ligado à pedra. Ela fica esperando, só que Pedro, obcecado, repito, pela moça, vai até aquela pedra, nada até aquela pedra e chegando lá encontra Marília numa posição até sensual, esperando o seu grande navegador e ele a agride, ele bate nela, Marília desmaia e Marília, aqui há spoilers, obrigado a spoilers aqui, que afinal de contas é livro de vestibular, quem está assistindo aqui quer saber, Marília vai morrer. Então ela fica ali desacordada na pedra, a maré vai subir, vai engolir a pedra e também Marília. Depois será a Pedra de Marília em homenagem a ela. E é uma história que não é linear. Ela tem as suas idas e vindas. Ela começa, na verdade, com Marília indo até a pedra, depois vai mostrar a situação dela na comunidade, depois volta para a pedra. E é uma história da qual você pode tirar muitas reflexões, uma história bastante filosófica. Você pode pensar na questão da exclusão em relação àqueles que não agem como todo mundo. A Marília não segue a manada, digamos assim, ela não quer uma vida como todos querem, então ela é tida como louco. A questão do pertencimento, a busca pelo pertencimento. Você pertence a quê? A qual lugar? Enfim, aí é a história, então, repito, reforço, que dá nome ao livro, a história que fecha essa obra maravilhosa. Mas outras histórias também são intimamente ligadas ao mar. Claro, o povo ilhéu é o povo que está ali em comunhão com o mar. Isso vai estar super presente aqui na obra. Eu estou me lembrando aqui do conto Olindona, que fala de uma mulher, o nome já diz, assim como Marília, o nome Olindona é bastante sugestivo. Ela é uma mulher que, para que o homem consiga tê-la por uma noite apenas, ela só permitia por uma noite, ele tem que cumprir tarefas. É algo que faz lembrar também as histórias antigas, que faz lembrar as histórias exemplares, os contos de fadas, as fábulas, as parábolas. Eu acho que esse livro, ele tem mesmo esse tom. Como é algo que recupera tradições antigas, tradições primordiais, ancestrais, muitas vezes as histórias elas fazem lembrar essas narrativas que são exemplares, que percorrem o Ocidente, até mesmo o Oriente. Então, Olindona exige sacrifícios dos seus homens. Aí nós vamos ser o Mingotinho 3x4 e o Jó Bagualão. Os dois se interessam ao mesmo tempo pela Olindona. Um é pequenininho, franzino, o outro é forte,
Só que o Mingotinho é um ótimo nadador. E Olindona exatamente propõe a eles uma competição de natação. O Mingotinho se sai melhor, o Bagualão não admite, acaba afogando o seu adversário, mas Olindona não vai aceitá-lo por causa disso. Outra história bem marítima é a história de Os Afogados, que fala sobre as 3 mulheres, Laudélia, Judite e Juliana. Elas acham que elas perderam os maridos. Os maridos são pescadores, estamos aí na região do Pântano do Sul, então, de novo, na parte sul da ilha, e elas vão, no começo da história, até o mar para rezar pelos homens que desapareceram, para chorar a perda. Eles foram pouco antes do Ano Novo pescar, porque eles queriam começar o ano arrebentando, trazendo uma quantidade de peixes nunca antes vista pela comunidade. Só que, logo depois que eles saíram, deu um temporal gigante. E aí eles desapareceram, as mulheres acham que eles morreram. Quando a narrativa começa, já se passaram 4 dias do ano e nada deles, só que eles vão reaparecer. Eles não tinham nem ido. Eles estavam, como diz a história, no pagode. Eram homens que já gostavam de festa, gostavam de sair, gostavam de boi de mamão e faziam as coisas sem as mulheres. Ainda assim, as mulheres, podemos inferir aqui no texto, aceitam o retorno dos maridos. É uma época também em que a relação do homem com a sociedade, da mulher com a sociedade, era diferente, porque, afinal de contas, para o homem havia mais concessão do que para a mulher. Então você percebe aqui machismo, sexismo. Quanto mais você segue em relação ao passado do Brasil, mais você percebe essas características de um país patriarcal. Há também histórias não tão próximas ao mar, apesar de que tudo acontece basicamente em Florianópolis, histórias que trazem o dia a dia simples, aquilo que a gente falou, os pequenos dramas de pessoas simples de Floripa. Por exemplo, o conto Felícia, um conto que tem um humor meio agridoce, podemos dizer, a história do carteiro Eliseu, da sua esposa Carolina. Carolina está grávida e ela quer que o nome da criança se chame Restituta, em homenagem a uma avó dela que mora em Ratones. O pai não quer. O pai não quer porque Restituta faz lembrar o quê? Do que as pessoas vão chamá-la. Vai sofrer bullying, com certeza. E o pai, quando a menina nasce, vai lá e registra com o nome de Felícia. Ele passa por cima da vontade da mãe e registra do jeito que ele quer. Depois a mãe descobre, fica muito ressentida e o ressentimento vai crescendo dentro dela, parece que até atrapalha a relação dela com a filha. E o conto Ares Gentis de João Diniz. Aqui o João é um rapaz que quer casar com a sua noiva, o nome dela é Carmela. O sogro quer permitir, o sogro permite, na verdade, o casamento. O sogro era o seu Noé. O rapaz trabalha, é alfaiate, já tem um terreno apalavrado no Bom Abrigo, que fica no continente, não na ilha. Então já está tudo certo, as famílias se conhecem, se dão, só que o João não se dá bem com o cunhado. O cunhado se chama Onírio. Existe até aquele ditado, cunhado se fosse bom não começava com... Que é isso? Que baixaria, minha gente. Nem sempre é verdade. Eu me dou muito bem com meu cunhado, aliás. E o João não se dá bem com o Onírio. Os dois brigaram uma vez numa festa por causa de uma moça. Onírio nunca esqueceu, nunca perdoou.
O problema é que antes do casamento, o João iria se casar com Carmela, mesmo não se dando bem com o cunhado. Só que antes do casamento, Carmela acaba confessando algo muitíssimo complicado naqueles tempos, que é gravidez. Ela estava grávida, ou na verdade, ela não vai mais casar pura, virgem. Então eles precisam acelerar o casamento. Mas o João vai casar, de qualquer maneira vai casar, tá tudo certo. Eles vão casar rapidamente mesmo. Porém, o Onírio, que já não gostava do futuro cunhado, passa a gostar menos. O Onírio não vai ao casamento. No final do casamento, quando os noivos saem da festa, festa simples, mas muito bonita, o Onírio está esperando pelo casal armado com faca. Nós conseguimos entender, inclusive, que ele vai para cima do cunhado, não acerta, acaba acertando na própria irmã. O final fica um pouco incerto, se a moça morre, não morre, mas há uma luta sanguinária no final. Acho que por aí já conseguimos entender muito do que é essa obra, que merece ser lida fazendo você o vestibular ou não. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço, gente!